Dando continuidade, eu vou falar agora sobre os sais. Os sais, eles são resultados da reação entre um ácido e uma base, ou seja, ele é resultado de uma reação de neutralização. Então, como eu coloquei aqui na imagem, tenho aqui um ácido, uma base, e aí, agora eu tenho uma solução originada a partir de um ácido e uma base. Se eu pegar essa solução e aquecer ela, o que vai acontecer? O líquido vai evaporar e vai me restar apenas aqui um sólido. O que aconteceu? Por exemplo, se eu pegar o ácido clorídrico e colocar ele para reagir com o hidróxido de sódio, o que vai acontecer? Uma reação de neutralização, onde eu vou obter o cloreto de sódio e água. Quando eu aqueço, a água vai evaporar e só vai me restar o cloreto de sódio, que vai ser esse sólido aqui, formado. O cloreto de sódio, ele é um composto iônico que ele contém um cátion, que é o sódio, o Na, que ele é proveniente de uma base, e o cloro, que é proveniente do ácido. Então, aqui eu tenho um sal. E falando sobre uma curiosidade do sal, os chineses, eles foram os primeiros a encarar a produção de sal como um negócio de grandes proporções. Desde o século IX a.C., eles já obtinham esses cristais de sal fervendo a água do mar em vasilhas de barro. E essa técnica, ela se espalhou pelo mundo ocidental e um milênio depois, no Império Romano, ainda seria a mais disseminada técnica. O sal, ele era imprescindível para os legionários romanos que conquistaram e mantinham o gigantesco império. Tanto que os soldados chegavam a ser pagos em sal, de onde vêm as palavras salário, soldo, que significa pagamento em sal, e soldado, que é aquele que recebeu o pagamento em sal. Então fica aí uma curiosidade para vocês. Classificação dos sais. Nós podemos ter os sais normais ou os neutros, que são sais que não trazem o H+ e nem a hidroxila na sua fórmula. Por exemplo, esse sal aí, que é o fosfato de cálcio, nós não temos nem o H+ e nem a hidroxila na sua fórmula. Então, nós temos um sal neutro. O NaCl, que é o cloreto de sódio, também nós não temos nem o H+ nem a hidroxila, ou seja, nós temos um sal neutro. Os hidrogenossais são sais que apresentam o H+ na sua fórmula. Por exemplo, o hidrogênio carbonato de sódio, ou também chamado de bicarbonato de sódio, que é um sal. O hidrogenossal, que são os sais que apresentam o hidrogênio na sua fórmula. Esse outro sal, que é o dihidrogenofosfato de sódio, que também apresenta o H+ na sua fórmula. E os hidroxissais, que são sais que apresentam a hidroxila na sua fórmula. Por exemplo, o monóxido, o monohidrogênio nitrato de sódio e o dihidrogênio cloreto de alumínio, que são hidroxissais. Quanto à nomenclatura dos sais. Quando a gente fala da nomenclatura dos sais, a gente tem que entender que o sal ele veio de um ácido, de uma reação entre um ácido e uma base. E para a gente saber a nomenclatura do sal, basta a gente saber qual foi o ácido que originou esse sal. Se esse ácido tiver terminação hídrico, a terminação do sal vai ser eto. Se esse ácido tiver terminação oso, a terminação do sal vai ser ito. E se a terminação do ácido for ico, a terminação do sal vai ser ato. Por exemplo, esse sal aí, que é o NaCl. O NaCl, ele é proveniente de um ácido, que é o ácido clorídrico. O
o HCl. Se esse ácido ele tem a terminação hídrico, aqui, qual vai ser a terminação do sal? Vai ser eto. Então, eu vou ter um ânion cloreto. Basta tirar o hídrico e colocar eto. Então, eu vou ter o ânion cloreto. E eu vou ter o cátion sódio, porque eu tenho aqui o Na, que é o sódio. Então, como é que vai ficar o nome desse sal? Vai ser o cloreto de sódio. Então, eu pego aqui o ânion cloreto e o cátion sódio, cloreto de sódio. Esse outro sal aqui, que é o CaSO4. O CaSO4 ele veio do ácido, que é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Se eu tenho aqui a terminação do ácido ico, que é o sulfúrico, qual vai ser a terminação do sal? Vai ser ato. Então, o ânion ele vai ser o ânion sulfato. E o cátion? O cátion vai ser esse elemento bem aqui, que é o cálcio. Então, eu tenho o ânion sulfato e o cátion, que é o cálcio. Então, qual vai ser o nome desse sal? Vai ser o sulfato de cálcio. E esse outro sal bem aqui, ele veio do ácido nitroso, que é o HNO2. Então, eu tenho o ácido nitroso, terminação oso, eu troco pela terminação ito. Então, eu vou ter o ânion nitrito e o cátion alumínio, que eu tenho aqui o Al, que é o alumínio. Então, qual vai ser o nome do sal? Vai ser o nitrito de alumínio. Então, basta eu pegar a terminação do ácido e trocar para a terminação do sal. Então, eu tenho aqui uma frasezinha que é para a gente lembrar na hora que a gente for nomear o sal, que é gostoso, pirulito no bico do pato. E o que restar a gente coloca o hídrico e o eto, para a gente lembrar a nomenclatura aqui do sal. Então, quando for hídrico, vai ser eto. Quando for oso, vai ser ito. Quando terminar com ico, vai ser ato. E aqui eu tenho algumas aplicações dos sais, por exemplo, o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, que é o NaClO, que ele tem propriedades oxidantes, que por isso ele é empregado para a limpeza de pias, banheiros e roupas. O hipoclorito de sódio ele destrói vírus e bactérias, pois são extremamente sensíveis à oxidação. Então, por isso que ele é utilizado como desinfetante da água potável, por exemplo. Também ele é usado no branqueamento da celulose e testes. O carbonato de cálcio, que é o CaCO3, ele é encontrado no calcário, na calcita, na mármore. Também está presente nas cascas de ovo, nas pérolas, nos recifes de corais, na carapaça de alguns animais marinhos também. E uma outra coisa muito importante do carbonato de cálcio, é que ele é utilizado para a correção da acidez do solo, que é chamado também de calagem. Então, ele é utilizado para aumentar o pH do solo, porque ele vai ser meio que utilizado como uma base que vai neutralizar o solo. E também uma outra coisa muito importante é que ele vai fornecer o cálcio para as plantas, que vai ajudar elas a se desenvolver melhor. Então, é bem importante a gente lembrar disso. Nós temos também o cloreto de sódio, que é o NaCl, que é o sal de cozinha, que a gente utiliza para temperar comida, conservar alimentos, carne seca, bacalhau. Então, ele é bem conhecido pela gente. O bicarbonato de sódio, que também está presente nos efervescentes, que combatem a acidez estomacal. Ele é usado também como fermento em pães,
porque quando ele é aquecido, ele vai liberar o dióxido de carbono, que é o CO2, e ele vai provocar a expansão da massa. O mesmo vai acontecer com os bolos. Também está presente nos extintores de incêndio.